Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Adriano Neves e nós estamos começando hoje a nova temporada de entrevistas, de bate-papos super especiais aqui no IntegraCast, gravado diretamente do Colégio Integração, esse colégio que tem uma história maravilhosa na primeira cidade do Brasil, a primeira Câmara das Américas, São Vicente. Então espero que vocês aproveitem as nossas entrevistas, muita gente especial que fizeram parte da história do colégio, que fazem parte e com certeza os alunos que farão parte da história desse colégio. E hoje, para a gente abrir com chave de ouro, eu estou aqui com a dona Vilma, né? Também conhecida como tia Vilma, uma pessoa que faz toda a parte de... Trabalhou durante muitos anos lecionando na parte da educação e ela é peça fundamental aqui no colégio. Dona Vilma, eu queria que a senhora se apresentasse. Tia Vilma, dona Vilma, prefere que eu te chame como? À vontade. À vontade. Então, vamos de tia Vilma. Tia Vilma. Tia Vilma, né? É um prazer poder estar... Para a senhora, eu agradeço a oportunidade de falar com uma pessoa que tem tanta bagagem. A gente bateu um papo aqui um pouquinho antes e, assim, deu para ver que isso aqui é a sua vida, né? O colégio é a sua vida. Eu gostaria que a senhora se apresentasse e me contasse de início qual é a sua ligação com o Colégio Integração. Me conta. Em primeiro lugar, boa tarde, Adriano. Tudo boa bem? tarde. Realmente, a escola, a gente vivencia a escola há 45 anos, né? A escola completou essa longevidade, graças a Deus, né? Mas a existência do colégio em São Vicente, essa existência ela está entrelaçada com vários momentos da cidade, com vários momentos da nossa comunidade, aqui, Sim. inclusive em torno da escola, né? Entendi. E a formação. Uhum. Então, eu me lembro, quando eu mudei para cá, eu não sou daqui. Eu vim de fora, mas eu moro aqui já há mais de 30 anos. E eu me lembro que era Tio Patinhas, é isso? Tio Patinhas, exatamente. Olha que bacana, né? Tio Patinhas, por quê? Por causa do Walter, do meu marido. Ah, tá. Porque nós éramos radioamadores, nós tínhamos uma estação de radioamadores. Será que a juventude vai saber o que é isso? Eu Radioamador? acho que não, só dando o Google, né? Era tão bacana aquilo, só né? Só dando o Google. A senhora tinha em casa ou no carro? Não, nós tínhamos nos dois. Não tinha aquela antena, tinha antenona no carro? Tinha antena, tinha no carro e tinha também na escola. Então, o nome Tio Patinhas veio por causa dele, que sempre foi muito econômico, como o Tio Patinhas, né? E passou o nome para a escola. E a nossa estação de radioamadores, nós éramos PY, acabou passando para a escola. Olha que Então, bacana. a escola herdou através do radioamador, né? Que acabou ficando, né? Entendi. Aí a criançada cresceu e o nome teve que mudar. Entendi. Quando a senhora iniciou, quando vocês, né, a senhora e seu marido, quando vocês iniciaram o colégio, a senhora já tinha parado de dar aula em outros lugares? Sim, já tinha parado. Do momento entendi. que eu dei aula até um mês antes da minha filha nascer. Olha. Aí depois não dava mais. Aí nós mudamos para São Vicente, nós morávamos em Santos, Tá. e mudamos para São Vicente a 2 quarteirões, né, Walter, de onde é a rodoviária, que ali começou o Tio Patinhas. Sim. Lá foi a primeira... Foi lá que começou. Tá. Então, nós mudamos a 2 quarteirões dali. Então, foi quando surgiu a ideia de instalar uma escola que não tinha na Redondeza, uma escola de educação infantil. Entendi. E nós começamos com berçário, com Nossa, bebês. com os pequenos. Com os pequenininhos, Meu né? Deus. Então, esse foi o início. E aí eu sempre falo, brinco sempre, que o Integração nasceu à beira do rio Sambaiatuba. Porque a escola, quando nós começamos, tinha um rio. Olha Do lado da escola, tem até as fotos desse rio, né? E quando nós adquirimos essa propriedade, tivemos que canalizar o rio. Então, a prefeitura forneceu a mão de obra
e nós as manilhas, né? Ah, E entendi. com Canalizou tudo. canalizou. Então a escola nasceu realmente à beira de um rio. Né? Olha que E bonito. aí que começou história com um linda. berçário, uma casinha pequena. Aí de berçário foi crescendo, 80 alunos, e chegou onde chegou hoje. A senhora tem ideia mais ou menos de quantas pessoas já passaram? Não precisa nem dizer assim os formados, mas Não, milhares. na história, assim, Milhares. muita gente, né? Muita gente. Baixada Santista em Muita peso, gente. né? Porque não era apenas a educação básica. Então, educação infantil, depois, na ocasião, era primeiro grau, segundo grau. Tá. Então, a nomenclatura foi mudando ao longo do tempo, né? Nós tivemos curso técnico de processamento de dados, magistério, até extinguir esse curso, que é fundamental na formação do professor, né? E estamos até hoje com o ensino médio e também fundamos a primeira faculdade de São Vicente. Olha. A Faculdade de Integração, foi a primeira. Então, a nossa história, ela tem muito relação com o primeira cidade, Entendi. foi a primeira escola a colocar computador e assim, colocar catraca na entrada das crianças. Olha. Então, tudo que era novidade, vamos Entendi. adotar. Vocês, então, são empreendedores natos. Empreendedores natos. Olha que coisa e empreendedores mesmo, não é um estabelecimento comercial. Vou colocar uma escolinha. Não é assim. Entendi. A escola surgiu com pilares filosóficos. Pelo amor àquilo, né? Sim, e com o propósito da educação mesmo. Exatamente. E não apenas a parte comercial, né? É importante, não podemos negar, mas... Sim, o comercial é fundamental. É uma instituição privada. Sim. Né? Mas a educação, ela é... É o propósito de vocês. É o propósito, e preparar mesmo. E o né? seu marido, eu quero também ter o prazer um dia de trazê-lo aqui para a gente conversar, mas o seu marido, ele também era do mesmo ramo? Não, ele é comerciante. Ah, tá. Tinha nada a ver. Olha que coisa, né? Por isso que ele lidou com uma parte que eu não gosto, não entendo e não quero saber. Entendi. Ele é do administrativo? Ele é do administrativo. Entendi. Olha que bacana. É melhor assim. E os filhos também seguiram essa linha, né? O Wagner é a parte administrativa e a Verena a parte pedagógica. Olha que legal. Então, eles... E teve aquela ocasião que cresceram, né? Vão fazer faculdade, tudo bem. E aí? O que vocês vão querer? O que vocês vão ser quando crescer? Querem continuar com a escola? Tudo bem. Tá. Não quer? Paramos aqui, vocês seguem a profissão que quiserem. Mas não deu outra. Pegou no sangue, né? Imagina... nasceram e foram criados dentro desse ambiente, não iam conseguir viver outra coisa, né? Não, e os laços da instituição, são laços muito fortes. Sim. E que os filhos também, eles nos sucederam. Então, aqueles amigos do entorno da instituição, essas pessoas permanecem até hoje. Sim, então, nós temos fatos assim, muito curiosos que a gente fala, é só aqui, só acontece aqui. Tipo? Me conta um. Tipo, a nossa primeira aluna, que foi matriculada com 9 meses, a matrícula número 1, Gisele Umoto Masuno, é amiga da família até hoje, uma japonesa. Certo. Nós somos amigos dos pais. Entendi. Então, permanece até hoje... Aquele ciclo de amizades, né? Esse é um caso. Tem um segundo caso, também é japonês. Não sei se você já viu aqui na rua o Johnny, o japonesinho de motoquinha. Eu acho que sim. Ele é conhecidíssimo. Figura carimbada da cidade. Carimbada. Ele tem a floricultura Corbeia aqui no centro de São Vicente. Bom, ele hoje está na faixa etária do meu filho e da minha filha. Ele começou na escola com 4 anos. Só que ele não andava, não tinha pernas, escrevia com a boca. Meu Deus. É um fato curioso porque na ocasião, quando a escola surgiu, não tinha legislação de você introduzir crianças com qualquer tipo de deficiência. Entendi. Mas se você está dentro de uma instituição, não precisa de legislação que te obrigue a inserir. Entendi. Você vai inserir porque você está dentro da educação. E foi o que aconteceu com ele. E um fato curioso. Quando o Johnny chegou para fazer matrícula, já tinha corrido outras escolas. Só que ele estava numa cadeira de bebê.
Ele era transportado no colo. Entendi. Aí ele entrou. Conversa vai, conversa vem. Aí o pai falou assim: eu estou vindo de Atibaia. Eu vou montar uma floricultura aqui em São Vicente. Atibaia? De onde você veio? Aí ele falou: não, ele estava numa escola chamada Colégio São José. Colégio São José Atibaia, peraí. Eu e o Walter nos casamos na capela dessa igreja. Está matriculado. Tá vendo? Já veio com o recadinho de Deus. Aí o que aconteceu com esse jovem? Inclusive tem até fotografia dele. Nós estávamos na mesa de formatura dele. Educação infantil, fundamental, médio e faculdade. Poxa vida. Ele saiu daqui da instituição com a faculdade. Então, nós temos na instituição muitos casos de laços que nós, até hoje, esses laços são mantidos. Né? Então, são os pilares da escola. É muito bonita a escola? Todo mundo acha linda a escola, maravilhosa. Sim. Estrutura maravilhosa. Metodologia? Ótimo. Só que você precisa de valores para sustentar. Entendi. Então, você não precisa levantar bandeira nenhuma. Levanta a bandeira da educação. Da educação. Só. E atende a criança, o jovem, como ele é. Então, é fácil, é simples. Então, hoje você tem muita bandeira, muita coisa, tem que defender isso, defender... Não é assim. Todos têm que ter educação. É o fundamental, para todos. E é para todos. E uma educação, que nem o pessoal fala, mas aí na integração você tem muita preocupação com disciplina, com regras. Mas o mundo é assim. É lógico, não tem jeito. Senão você fica marcha. E me conta uma coisa, na época que a senhora lecionava, a senhora trabalhou mais com os pequenininhos, a base? Não. Ou não? No colegial? Na minha época era colegial. Não. A minha área maior de atuação, onde eu atuei mais, foi no magistério, na formação de professores. Porque essa era a formação de pedagogia. Porque nós tínhamos, na minha época... Isso era técnico ou não? Era técnico, nível técnico. Olha, que bacana. O magistério era nível técnico. Então você tinha... Não, sim, mas eu digo assim, a senhora dava aula para o magistério. Para o magistério. E já tinha a pedagogia? Sim, depois? tinha a pedagogia, porque a pedagogia é muito diferente de hoje. Então, você tinha o microfone, deixa eu ajeitar aqui. Ele vai escorregando. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, nós tínhamos o normal, a normalista, a música do Nelson Gonçalves, a normalista linda e tal. Então, nós tínhamos o normal, que preparava para o magistério, os pequenininhos. Aí você ia para a faculdade de pedagogia para atuar mais na área técnica. Entendi. Aí eu lecionei muitos anos nessa área técnica, dando aula no magistério e preparando professores para a criançada. Entendi. E que esse curso foi extinto do normal, magistério, e ficamos com o quê? Com a pedagogia que você pode fazer até online. Entendi. Então, foram 4 anos de normal, mais 4 anos de faculdade, e hoje está reduzido a 2 anos. Entendi. Como pode uma função tão importante, né? Com então, tão pouco tempo de formação. Para você ver que é muito difícil, para quem veio desse processo, vai de conteúdo acadêmico muito forte, né? De repente, se diluir. Né? Eu acho que, então, o diferencial do Colégio Integração é exatamente isso. Exatamente. Que a senhora traz essa bagagem dessa época tão importante, né? Exatamente. E não pode perder. Sim, sim. Então, são valores que você não pode perder. E pulando de lá de trás para essa loucura que a gente vive hoje, de celular, de um mundo com tanta, vamos dizer assim, correria, né? Tanto atrativo. Tanto atrativo, era tão mais tranquilo. Eu acho que a pessoa hoje em dia, com esse negócio de celular, de internet, eu acho que quando chega mais ou menos meio-dia, o ser humano ele já está esgotado a parte mental, sabe? O que a senhora acha disso, dessa mudança, aquele mundo que a senhora viu lá e hoje?
dentro do ambiente escolar, essa coisa de internet. Se bem que agora teve, até nós vamos bater um papo em outros episódios aqui sobre esse lance de não poder mais o celular na escola e tal. Mas o que a senhora me fala disso aí? De lá para cá, esse pulo. Esse pulo. Primeiro, eu não sou contra mesmo. Nada que é moderno, faz Não, parte. Nada agora. que é tecnológico, nada, celular, internet, são instrumentos. O instrumento, na minha época, era o quê? Professor, biblioteca. Acabou. Então, aí, nossa fonte. Né? Eu sinto falta do cheiro da biblioteca. Exato. A biblioteca, você ia... Exatamente. Aquele, né? Você não pega... não era interpretação daquele livro ou resumo, não. Então, isso a gente sente falta. Mas os instrumentos que foram aparecendo com a tecnologia também te dá acesso ao conhecimento. Sim. O problema que eu acho o mais grave, o mais difícil, é você utilizar esse instrumento para o benefício da própria educação. Entendi. Então, hoje facilita muito mais o acesso. Então, você tem acesso à tecnologia, tem acesso... É muito legal isso, mas é muito. Mas o uso é inadequado. Entendi. Eu não sou contra nada, então você precisa saber utilizar em benefício. Exemplo, hoje tem na internet um professor nosso de história, com o celular na mão, fazendo pergunta aos alunos, e eles falando assim, A, B, C, apertando lá uma... Entendi. O professor estava usando. Os alunos continuam usando o celular. Então, você não precisa de uma legislação que te proíba o uso de um instrumento que faz parte. Então, é uma coisa muito complexa isso. Então, aqui na escola, nós sempre tivemos um convívio muito tranquilo com o celular. Tinha os acordos, pode usar agora, usa depois, vamos usar para pesquisa. Então, quando veio a legislação, a escola não teve problema, nenhum. E continuamos a usar quando precisa. Então, essas proibições... Eu acho que esse tipo de coisa deveria ser para somar sempre, né? É para somar. E não para causar uma briga e gerar aquela coisa de, essa turma é a que apoia o celular, essa é que Não é apoia o contra. celular, não é assim. Vamos ver, o que ele traz de benefício? Exatamente. Então, a escola sempre foi muito tecnológica, sempre. Apareceu a impressora 3D. Não tem dúvida, com mês a escola já tinha. Então, tudo que a escola, todas as novidades, a escola foi colocando mesmo. Então, com isso, você vai se adaptando e sabendo usar. Entendi. A nossa preocupação é com a pessoa que usa essa tecnologia. Então, você precisa formar. Essa é o principal. Quem vai gerar o conteúdo daquilo. Exatamente. Né? Essa é a nossa preocupação. Sim. Então, esses fundamentos que a gente fala, a filosofia da educação da escola, ela está centrada na formação do jovem, da criança. Eu gostaria, entendi. Eu gostaria também que a senhora falasse, que a gente estava conversando aqui em off, eu gostaria que a senhora falasse sobre a questão da plataforma, da metodologia que a gente, né, que tem os colégios que seguem uma plataforma e tal, e a senhora me disse que aqui no colégio isso é feito por vocês. Sim, nós temos a plataforma que é a parte técnica. Tá. Então, eles fornecem o material, eles atualizado, porque assim, você tem que ter uma plataforma atualizada com os conhecimentos. O que está surgindo no mundo? Como que o mundo está tratando dentro da escola meio ambiente? Entendi. De que forma que a escola está trabalhando com a parte emocional? A maioria das metodologias, elas não contemplam. Então, a plataforma que nós utilizamos, elas contemplam, além de aprender português, matemática, também a criança, o jovem, ele precisa trabalhar com as suas emoções. Saber o que é tristeza, alegria, raiva. Então, essas emoções, ela é orientada nessa plataforma. Entendi. Então, a plataforma dá para você todas essas orientações, além de estar atualizando o que tem de conhecimento, o que tem de novidade. Como é que está a história?
Como é que está o estudo das águas? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que é aquilo travado e não modifica. As teorias podem mudar, as ideias podem se modificar, sim. né? Então, a plataforma ela vem justamente para colocar para o professor, que nós temos uma equipe que é do céu, né? Então, essa equipe ela está antenada com o quê? O professor não tem como estar atualizando tudo, não tem. Entendi. Não tem nem tempo para isso. Então, a plataforma te contempla, né? E dá todos essas assistências que a gente fala, né? E nos ajudou muito na época da pandemia. Por que a escola se salvou? A gente fala isso. A escola se salvou pela plataforma que nós tínhamos. E na época da pandemia, vocês tiveram muitas aulas online? Muitas não, todas. Todas. Meu Deus. Até educação física. Foi um baque, né? Para todos, né? Não só a parte da saúde e tal, mas eu imagino para vocês trabalharem, que loucura que deve ser. Mas implementar uma coisa tão rápida, né? Adriano, assim, tem coisas que a gente não vai poder abordar. Nós não tivemos nenhum problema com a pandemia em questão de aprendizagem. Olha que bacana. Zero. Zero, zero, zero. Mas não por buscar soluções na hora. Isso não existe. É que vocês já vinham preparados. A escola sempre esteve preparada para viver o presente e o futuro, sempre. Entendi. Então, os professores todos estavam acostumados com a tecnologia, com o computador, com as notas online, com as tarefas. E os pais também já estavam acostumados. Por isso que o nome é integração, já estava integrado. Exatamente. Então, pois, nós ficamos com a escola fechada há um mês por força de lei, né? Mas passou aquele mês, a escola começou a funcionar normalmente. Os pais... E sem prejuízo com a parte da aprendizagem. E continuamos com as provas, com as atividades, festas online. Olha que bacana. Então, tudo isso nos ajudou, a plataforma nos ajudou. Então, nós aceleramos apenas. Vamos acelerar. Porque tem que ser feito em 2, 3 anos. Não tivemos problema. Tanto é que as crianças não sofreram prejuízo nenhum. E os pais são testemunhas. Os pais sofreram muito. Eu acho assim, quem sofreu não foram tantos os estudantes, né? Mas as famílias. Sim. Porque as famílias elas tinham que enfrentar o problema econômico, a subsistência, a parte pedagógica da escola, a continuidade dos estudos. Então, para a família foi muito sofrido. E o que nós fizemos? A escola tem psicóloga. Psicóloga dá um apoio aí para os pais. Então, olha só, tá vendo? Os pais buscavam na psicóloga um apoio. Foi muito além de só do aluno, né? Teve que dar aquele apoio para as famílias. Vem aqui, pai, vem ver como é que eu faço com aula online. Vem aqui. Porque imagina, as pessoas quando os filhos estão. Eu tenho 2 já formados, mas eu vivi esse lado do pai. Então a gente tem uma vida programada, né, com aquele lance do meu filho vai estar na escola, eu vou estar trabalhando, vou estar fazendo outras coisas, e de repente tudo isso parou. Além do pai não poder trabalhar, né, muitas pessoas são funcionários públicos e tal, mas tem muitos empreendedores, são muitas pessoas que dependem dele todos os dias, né? Sim, e o pai, a família precisa da escola. E nós não dispensamos ninguém, porque nós usamos a suspensão de contrato, né? Nós usamos Nossa, os funcionários também. Não houve problema nenhum. Estou vendo esse lado de vocês. Não. Quantos funcionários tem aqui? Hoje deve ter quase 100, né? Acredito que 100. Aí a senhora coloca... Como tem um rapaz na TV que fala... a senhora é como se fosse uma tela, né? Uma tela, mas quantos estão ali em volta daquela tela? Em volta desse funcionário, né? Sim. Quantas pessoas da família? E eles dependiam do quê? Da escola. Sim. E nós não tivemos dispensa de ninguém. Que bom. Permaneceram. Nós buscamos a legislação, porque a legislação amparou
amparou bastante. Sim, sim. Né? Os empréstimos foram muito facilitados quando se precisou. Essa suspensão de contrato foi maravilhosa. E a escola continuou normal. Então, o pessoal estava em casa, os pais em casa, as crianças em casa, os funcionários vinham à escola, os professores se revezavam, né? Com todo o cuidado do mundo, máscara, álcool. Nós tínhamos um funcionário que ele rodava a escola, fora da escola, com um aparelho nas costas, né? Dedetizando, espantando, seja lá o que for. Limpando tudo, né? aquele negócio. Então, que loucura que nós vivemos, né? Foi porque nós tínhamos consciência de que não ia acabar. Nós tínhamos a certeza que não era algo pontual. Não foi era diferente, pontual. Foi diferente. Então, nós temos que viver. A equipe escolar tem que sobreviver. Os nossos alunos não pode parar 2, 3 anos e você retomar uma alfabetização. Não pode. A primeira semana foi muito engraçado, porque a gente falou, esses governantes, mandaram fechar tudo, mas daqui uma semana tá tudo bem. Meu Deus, foi passando. Nós não acreditamos nada disso. Eu achei. Foi complicando. Não, eu falei, meu Deus. Não. E assim, a senhora soltou assim um lado mais humano. Eu queria saber umas coisas sobre a sua vida particular. Como a senhora é em casa? Essa pessoa assim que é guerreira, que é empreendedora, que trabalhou a vida toda na educação, como você é em casa? Eu estou em casa, meu marido disse que eu ando de patins. Por quê? Porque é rápida? Me conta. A senhora gosta assim de cozinhar? Não, a senhora eu não desse tipo? Eu não só gosto, mas eu cozinho todo dia. Todo dia? Todo dia. Todo dia almoço, todo dia janta. Coisa boa. Todo dia. A vida doméstica... É aquela mãezona. É normal, é o normal. É porque normalmente, assim, eu vejo muitas mulheres que têm uma vida profissional, né? Hoje a senhora está mais tranquila e tal, já os filhos cuidando, mas a gente sempre vê as pessoas, as mulheres que trabalham fora, que deixam um pouco esse lado, né? Então a senhora nunca deixou. Eu nunca deixei. É evidente que na ocasião que eu estava na direção da escola, eu permanecia na escola quase que o dia inteiro, né? Mas os filhos estavam juntos. Entendi. Então eles estavam juntos. Transferiu o lar para cá. Evidente, né? Então, os dois sempre aqui, sempre junto, né? Mas a atividade doméstica, eu tenho auxiliar, né? Eu tenho no meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, tenho uma pessoa em casa há muitos anos. Que legal. E que não é da família, né? Mas a senhora tem o prazer de fazer? Gosta? Sim, gosto. De fazer uma macarronada? Sim. Então é bom. Sem problema nenhum. Então, a vida de casa... Sopa, ela gosta de fazer sopa? Isso é bom. É um seu neno, né? Então, essa parte doméstica, ela foi mantida. Não é obrigação da gente. Então, o problema maior que você colocou da mulher não é questão de obrigação, não, é questão de prazer. Não se pode colocar, não, mulher tem obrigação. Não. Não. É uma questão de gentileza, é uma questão, às vezes, de necessidade, que tem ocasião que você precisa trabalhar em casa, não pode ter ninguém para ajudar. Mas a vida doméstica sempre foi do mesmo jeitinho. Então, o marido aí que não deixa mentir sozinho. Que bom, né? Não isso tem... É normal. E mais coisas que a gente estava conversando em off, né? Quando a senhora chegou aqui, eu já perguntei. Falei, eu vi seus olhos, os olhos tão bonitos. Eu não sei se o pessoal vai conseguir enxergar a cor dos olhos dela, mas eu já cheguei perguntando, você é portuguesa e tal? Aí você me explicou... Ascendência europeia. Que veio da Europa, né? Sim, veio. E aí a gente fala... Aí a gente vem para esse negócio da mãe. Porque lá é a terra-mãe, né? Aquele lado que foi o início, né, de tudo ali, teoricamente, né? Pelo menos o que a gente acredita que seja. E tem esse lance da mãe, né? E a senhora, então, tem isso. Tem. Não é só no trabalho. Não, é geral. É geral e é com todo mundo. Por isso que é tia. Acabou ficando uma nomenclatura não de tia, mas de carinho, né? Sim. E é sempre a minha preocupação única, exclusivamente, foi sempre em cima desses valores de família,
de convívio, de amigos. Os nossos amigos, eles são assim, é sempre 30 anos, 40 anos. Então, os nossos laços de amizade, de família, então, cultuamos muito essa parte, passamos isso para a escola. Sim. Então, a escola segue mais ou menos essa estrutura de manter laços, as pessoas, amizade, respeito, tudo. Então, hoje nós temos na escola muitos ex-alunos trabalhando. Então, esses laços, eles vão se fortalecendo. Então, é muito importante dentro de uma escola, porque é uma instituição. É uma instituição privada, sim, mas você tem uma responsabilidade social muito grande. Você precisa atuar onde você está. Então, você precisa trazer, tem que trazer alguma coisa de melhoria para onde você está, né? E ajudar a própria comunidade em que você está inserida, né? Sim. E a gente gosta muito de ver esses alunos. Vocês caminham pela escola, as pessoas que vêm na escola a primeira vez, o comentário é esse: engraçado, tem alguma coisa aqui diferente. Essas crianças estão sorrindo, o professor sorrindo. Sim. Foi o que eu senti a primeira vez que eu tive aqui. Mas esse comentário se ouve muito. Por quê? Tem atrito? Vamos resolver. Tem confusão? Vamos resolver. Tem que resolver. Ontem foi comemorado, né, o Dia de Combate ao Bullying e à violência dentro das escolas. Então, trouxemos o quê? 2 conselheiros tutelares. Então, vamos trazer a lei. Não é porque não pode fazer bullying. É lei, não pode. Então, vamos entender. Então, dentro da escola, nós temos a tolerância zero. A briga do pequenininho é igual ao do grande, o xingamento é igual a um tapa. Certo. Por isso, nós conseguimos um ambiente de harmonia. Entendi. Que é o que precisa levar para a vida. Entendi. Não adianta ser um médico, um engenheiro, um astronauta, um farmacêutico, sem um bom relacionamento social. Né? E, assim, eu percebo que a senhora, pelo jeito, a senhora a senhora exerce alguma função profissional ainda aqui dentro? Não mais? Não mais. É bombeira. Umas 10. Oficialmente só que não, né? Já entendi. Porque, é bombeira. Porque eu percebo que a senhora está muito ativa, muito ativa. Mas bem ativa. Que coisa Mas boa. É assim, nós temos vários setores. Cada setor tem o seu responsável. Certo. E ele responde pelos seus atos. Eu nunca vou interferir. Entendi. Exemplo. Ela só acha que ela está fora, viu? Pelo jeito que ela fala aqui, eu nunca vou interferir. Não. Ela está dentro. Não, estou dentro. Assim, eu sou amiga da dona Vilma. Vou pedir um desconto. Não adianta pedir para a dona Vilma. Tem a pessoa que cuida disso. E se o departamento resolver o que for, mesmo que seja família, vai ser respeitado. Tal criança precisou receber uma determinada punição, vai. Ela está fundamentada? Está correta? Não há interferência nas decisões de nenhum departamento. Entendi. Então, nossos funcionários, em cada departamento, eles têm autoridade e autonomia. Por quê? Porque eles sabem aquilo que eu falei no início, eles sabem dos valores da escola. Certo. Eles sabem do respeito que se tem pela equipe, pelas famílias. Então, dentro desse espectro, você trabalha tranquilo. Então, o funcionário sabe que a hora que ele tomar uma decisão, se ele fundamentar, sim, pode o mundo cair, que a palavra dele vai ser mantida. Entendi. Então, esse tipo de atitude não se interfere. Então, eu falo, eu gosto de vir nas festas, adoro as festas. E também quando tem incêndio. Aí É a bombeira. É a bombeira. Sempre tem que resolver. E sempre, apagar o... olha isso, olha que interessante que surgiu, olha essa tecnologia, olha o que aquela pessoa falou, olha isso, olha aquilo. Então, como a gente está um pouco mais distante, então
possível você Tem uma visão mais ampla, uma né? visão mais ampla do que está acontecendo. E observar as atividades, que são atividades vocês devem acompanhar. O que os alunos realizam aqui na escola é algo assim indescritível, né? Sim. A capacidade. Aí é que está, a escola, a instituição, ela tem que apostar nos talentos Sim. do estudante. Esses dias teve os cozinheiros, eu estava vendo. E nível acadêmico. Muito bacana. Porque isso é isso. feito em faculdade de gastronomia, o que eles Sim, fizeram. Sim, sim. Né? E por que não? É lógico. Tem que. E por que não? Então, infelizmente, com o tempo, a criança foi se tornando. Não sabe nada, não, é birra. Não é assim. Sim. Os talentos. E podem surgir muitos talentos ali, nós né? temos talentos aqui ao longo dos anos, dentro e fora do país, meu Deus do céu, em todos os setores. Tá vendo? Todos eles nós temos alunos que triunfaram, não pela vida e formação acadêmica, porque souberam lidar com o mundo. Isso é muito importante. Que é Às vezes a pessoa. Mas para que eu estou estudando raiz quadrada? Meu amigo, você pode ter certeza que vai ter um momento na sua vida que você vai ter que fazer aquele cálculo. Exatamente. E acontece mesmo. E acontece. E a gente não entende lá, né? Não. Eu sou muito daquela de... se eu pudesse voltar atrás e conversar comigo mesmo. Exatamente. Eu ia falar para eu prestar tanta mais atenção nas aulas. Exatamente. Né? E também uma outra coisa que nós percebemos depois da pandemia. Quem precisa realmente da escola é a família. É onde ela vai buscar o apoio, o incentivo. O apoio. No caso dos cozinheiros, quando teve as comidas regionais. Sim. A alegria da mãe, fala, mas meu filho nunca entrou na cozinha. Ele está fazendo um prato. E a mãe de Toquinha ajudando. Então, as famílias, ao contemplar que o filho teve o seu talento desenvolvido na escola, nós estamos beneficiando muita gente. Entendi. Não é apenas uma instituição que vai ensinar que Cabral descobriu o Brasil. Não é bem assim. Então, nós precisamos, sim, de os valores, as regras, a disciplina, né? E não esquecer de 45 anos atrás. Isso. 50 anos de casada. Vamos fazer 51 anos agora de casados. Então, são esses valores que permanecem. Se acabar, fecha a escola. É verdade. Tem porque que aí preservar. Aí vem o desrespeito ao professor, é professor apanhando. É um outro patamar. A gente percebe que está cada vez mais complicado isso, nesse tipo de coisa, né? Porque e o desamparo da família está muito, 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 muito grande. Entendi. Tudo que é feito aqui dentro da instituição sempre se pensa no pai, na mãe, o que eles estão passando, o que está acontecendo. Mas é uma luta diária, né? Se você assiste o que os professores fazem, mas como é que pode? Pode. Eles são felizes, que nem eles falam, nós somos felizes. Não é só fator financeiro. Sim, é tudo, né? Nos dias de hoje, o financeiro é tão fácil. Basta gravar uma dancinha no TikTok. Vai, você tem dinheiro. Mas e a felicidade? Aonde está? Aonde está? É interessante, um dos lemas da escola, desde que ela foi instalada, inclusive no pátio nós tínhamos escrito: educar a criança é fazê-la feliz. A criança, para ser feliz, precisa de regras, precisa de conceitos, precisa de segurança. Sim. Aí ela vai ser feliz. É como a gente. Se você entra num lugar que uma hora você pode entrar às 10 horas, outra hora às 11, um dia uma pessoa que te dá ordem, outro dia mudou, não é mais essa regra, que dá angústia. Sim. Então, nós precisamos de regras, disciplina, enxergar o horizonte. Com certeza. Posso continuar? Assim, a gente já caminhando para o final desse papo tão gostoso que eu estou tendo com a senhora, essa experiência incrível de ver uma mulher de garra, de luta assim. Eu sou pai, né? E eu queria saber assim, o sentimento da mãe quando vê os filhos assim, igual os seus aqui, dedicados, trabalhando. O que a senhora
que sente? O que o coração de uma mãe fala? É o que a gente fala, não é missão, porque missão você escolhe, né? É a realização de passar os valores de dentro de casa, através deles, ampliar. Então, na verdade, eles são o quê? Eles são alto-falantes do que eles vivenciaram. Então, nós só ouvimos elogios para os dois, porque eles conduzem muito bem, porque então são muitos e estão bem no que eles estão fazendo, gostam. Aquela que você deve ter cansado de ouvir. Não temos herdeiros, temos sucessores. Sim. Porque o herdeiro gasta. Mas veja bem, os filhos eles poderiam ter ido por um outro caminho, né? Poderiam. Eu acho que a gratificação De seguir. para você, como Isso. mãe, deles e profissional, deles Isso. terem seguido exatamente aquilo que você Exato. fez. E acreditar. E acreditar naquilo. Porque eles tiveram... Eles seguiram eles com o seu propósito. Sim, e sempre se sentiram bem. Aham. Como eles acompanharam todo o processo, né? Quando começou a educação infantil, eles estão aqui desde a educação infantil, quando eles acompanharam todo esse processo, né? E eles acompanharam todas as dificuldades, os sucessos, o crescimento, a importância, assim, a importância da instituição dentro da sociedade. O que uma escola pode fazer. Eles entenderam por experiência própria. Então, vivenciaram. Sim. E hoje eles colocam, então, muitas vezes, nossa, parece a senhora falando. Nossa! Então, isso, para a gente, é uma realização. Né? É satisfação? É satisfação. Mas é muito mais gratificante que eles estão bem naquilo que eles escolheram. Independente de ter seguido ou não. Tiveram a oportunidade de... Poderiam fazer outras coisas, Eles né? poderiam, porque eles fizeram faculdade. A Verena fez faculdade de Direito. Aham, Né? olha aí. Ela fez pedagogia, fez educação física, o Wagner fez faculdade. Eles podiam ter seguido outras coisas, mas eles também se identificaram com a escola. E hoje eles sabem, quando eles encontram as pessoas de anos atrás, que colocaram aqui os filhos, conhece sua mãe, conhece teu pai e tal. Então, isso é muito importante. Sim, sim. Para a gente é importante. Olha, Né? Se vai parar neles, nós não sabemos. eu acho que não. A gente Eu não... acho que já virou tradição da família, não tem mais jeito. Nós temos algumas famílias em São Vicente, assim, que têm as suas instituições com 40, 50 anos e que dão os filhos juntos. E vão seguindo, né? Não tem como. Vão seguindo. E seguindo bem. Não adianta querer... Não sem forçar. Não, eles têm que suceder. Eles têm que dar continuidade e ampliar, não ficar na mesmice, pelo amor de Deus. Tem que dar continuidade. Não adianta nada também só tocar o legado. Não. Só para, isso aqui me dá o meu sustento, vou ficar aqui porque minha mãe fazia isso. Não. Não. O mais importante é o propósito. Eles entendem a função da escola, eles sabem que a escola tem que estar sempre se modernizando, mas uma coisa que a gente bate, cuidado com a parte social da escola. Olha o trato entre as pessoas, olha o respeito. Eu queria te parabenizar pela sua história de vida, pelos seus filhos. Sim. Eu tenho mais contato com o Wagner. Sim. O Wagner é um cara diferenciado. Meu Deus, como pode uma pessoa... Que bom que Deus me pôs no caminho do Wagner, viu? Eu estou aqui, nós fizemos uma outra temporada que os professores falavam com alunos e tal, e nesse ano a gente está querendo fazer um pouquinho diferente, trazendo assim esse lado, os bastidores do colégio, né? As pessoas que fazem a história, que passaram por aqui. Eu quero tentar trazer também... A senhora disse que teve várias pessoas com êxito. Eu quero trazer essa história dessas pessoas, entendeu? Trazer aqui para que a pessoa entenda o quanto a escola é importante na família, na história das famílias. Das famílias. Né? É o que sempre se ouve isso da escola. Aí eu lembro das suas broncas, mas a senhora era muito brava, mas eu não me esqueço até hoje do que foi falado. Então, assim, a escola, ela deixou uma marca nesses 45 anos de ser uma escola que acolheu e educou. Sim.
Isso é o sem mais restrição, importante. e Isso educou. Né? Como se estivéssemos podando árvores e que os frutos estão aí. Né? E isso é muito importante. O moderno tem que ser a tecnologia, não os valores. Sim, sim. Não vão trocar as bandeiras tudo moderno. Não, não é por aí. Entendi. Não, senão a sociedade... A senhora falou da sociedade, do social e tal. Eu sei que a senhora não está diretamente mais ligada na parte administrativa e Não. tal. Mas existe uma parte para Tem bolsistas? bastante, É bolsistas que é fala, bolsista, né? sim. Tem isso na Tem, escola? tem. Que bacana. Sempre teve. Essa é a parte que a gente fala de pensar no seu ecossistema. Sim. Pensar em volta um pouquinho, né? Não só Sim. na parte comercial. A escola né? tem a política de bolsas, né, para esse atendimento. Isso é né? bacana. Isso é tem. bacana. Sempre teve. E desses sofridos, sempre. Desses sofridos, você não. Vem as joias, né? Que são coisas que não se pode falar. Sim, segredos. Mas são coisas que nos gratificam muito, muito, muito. É aí que entra a importância da função social. Nos bancos acadêmicos, a gente aprende muito a função social. Qual é a função social de uma escola? A função social de um hospital, de uma farmácia, de uma cabeleireira? Qual é a função social? Né? Então, nós temos muito bem concretado a função social do colégio e integração. Entendi. O que ele trouxe, Sim. o que ele faz, né? Senão não tem sentido, senão ficaríamos que nem os indígenas, passando a informação oralmente. Né? Então, isso é muito bem fundamentado, a função social do Colégio Integração. E sempre a escola esteve envolvida com artes, com esporte. Então, se você observar, tem as fotos, inclusive, sempre, desde que a escola existiu, essas bandeiras que levantam agora, às vezes através de lei, tem que fazer assim, a legislação, não. A escola sempre fez. Eles me passaram algumas fotos e durante o nosso bate-papo eu estou colocando, o pessoal em casa está engraçado. vendo lá, tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa, inclusive na abertura, nós mostramos essas fotos, né? Eu falei, olha só a minha formação. Fui para o grupo escolar com um laçarote desse tamanho na cabeça, obrigatório. Saio do grupo escolar, vou para o fundamental, colocaram gravata. E tinha que usar gravata, saia plissada, sapato tudo igual. Então, passei por uma escola normal, feminina. No início, as classes eram separadas por sexo, né? Já pensou? Era desta forma. Então, desta forma que eu fui formada. Nesse sistema que eu fui formada, com muita rigidez. Rigidez de estudo mesmo, né? E de comportamento, né? Mas esses valores desta época, eles permanecem. Entendi. A gente vai tirando a roupa, modificando a moda, mas dentro tem que estar igual. Os valores permanecem, Os valores permanecem. Tia Vilma, obrigado. Adriana, obrigada a você. Fiquei muito feliz em ter essa aula com você, aprender tanta coisa de vida. Muito obrigado, tá? Espero que a gente possa mais para frente conversar novamente, você me tem contar bastante coisa. me contar mais detalhes. Nossa, nós temos histórias assim de uma delas, a última, para a gente encerrar, quando nós colocamos a catraca na escola, eu falei, porque isso daí é gente metida, uma escola metida. Eu sei como é. Esta catraca em que o aluno passava, era lançado no computador que ele passou, que ele saiu. E as professoras, na época, elas faziam as anotações ainda por escrito, né? Da vivência do aluno, o que o aluno fez na sala de aula. Aí, um dia, aparece aqui um advogado famoso na cidade, querendo saber do histórico de uma criança se tinha estado na escola. Olha. Que horário, quando, como... Opa! A catraca salvou um pai de uma prisão. Tá vendo? Ele foi acusado de um crime, e exatamente era um crime fora da cidade. E exatamente
Ele todos os dias trazia o aquela filho. criança. Meu E estava Deus. lá anotado. Amanda, tá com a imagem ali? Só para encerrar aqui. Mostra aí que tem gente aí. Tá cheio de gente aqui. Olha Pessoal, aqui, Adriano. foi uma surpresa para ela. Eu fico muito feliz. Obrigado, viu, da gente ter conversado. Parabéns. Felicidades pelos seus 36 anos hoje. Aquele abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Ai,